Bom dia, sejam bem-vindos ao Pré-Market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado, eu estou todos os dias com você a partir de agora, às 8h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, trazendo bastante informação de mercado financeiro, preparando aí você para o dia a dia das operações no mercado. Que mercado aí que começa já o dia aguardando de bastante expectativa, e você fica ligado que a gente vai conduzir todas as informações desde o que está acontecendo agora e as coisas que irão acontecer e que vai movimentar o mercado brasileiro, né? E eu estou aqui todo dia também acompanhado do Guga, Gustavo Almeida. Bom dia, Guga. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos lá, aí, né? Tranquilo? Uma nova fase aqui do... Tudo tranquilo, uma nova fase aqui do pre-market, né? Tomara que a gente consiga compartilhar aqui as nossas experiências, tá? Que somando as duas dá meio século, né? Você está entregando a minha idade, Guga. Você está entregando a minha idade. Não, estou entregando os fios de cabelos brancos, cara. É isso aí. Guga, bom, vamos começando ontem. O nosso mercado aqui ficou fechado devido ao feriado e a gente teve movimentação nas bolsas internacionais e tivemos um dado importante que saiu ontem lá nos Estados Unidos, foi o índice de preços, que veio uma inflação diminuindo lá fora, e isso colaborou para um movimento positivo para as bolsas lá fora ontem, que se animaram, a renda variável ficou na expectativa e as bolsas ontem fecharam até com uma alta significativa, embora uma turbulência ontem de ataque de míssil na Polônia, se era ou não era, enfim. O mercado acabou fechando otimista ontem, hoje deu uma virada, mas a gente vai trazer aqui para você que está acompanhando todos esses motivos. Também fica com a gente, porque temos um convidado, o Rodrigo Cohen, vai estar participando hoje para analisar aí, e a gente já preparou alguns papéis também, ô Guga, para a gente analisar no dia de hoje. Legal. Marco, me chama bastante atenção aí o setor bancário. Acho que a gente pode bater um papo sobre os bancos também com o pessoal, além, obviamente, né, das nossas expectativas aqui em relação à abertura tanto para índice quanto para dólar no mercado brasileiro para essa manhã de quarta-feira, né, dia 16 de novembro. Perfeito. Cara, bom, vamos falar de ontem. Ontem, o índice de preços lá nos Estados Unidos, o indicador veio abaixo da expectativa, na verdade veio mostrando que lá nos Estados Unidos, os indicadores que têm saído há um tempo atrás, vamos falar nas últimas 3 semanas aí, ele vem diminuindo o quadro inflacionário lá fora. E isso é bom para a renda variável. Bolsa subiu ontem, expectativa de abertura da nossa bolsa hoje aqui, e a gente vai fazer a abertura do mercado daqui a pouco, né? Dos mercados de índice e dólar. Então, você fica ligado aí, porque quando faltar 5 minutinhos aí, já vai começar na tela aqui, a gente vai falar da abertura do índice e do dólar. O que você enxerga, Guga, hoje aí, para o mercado hoje, já que ontem nós tivemos uma notícia positiva, e também tem indicador hoje. Marco, eu basicamente, assim, eu tô no curto prazo, né, de certa forma pessimista, tá? Apesar de ser um comprador, né, eu não gosto de vender, entrar vendido no mercado. Minhas piores experiências como investidor / trader, né, foram operando vendido, né? Então eu sou um cara que tem aversão a negociar na ponta vendedor. Isso é enfim, né, uma característica que eu acabei adotando para conseguir performar os meus investimentos ao longo do tempo, certo? Mas eu, no curto prazo, né, eu continuo ainda pessimista em função de toda essa tensão política que nós temos aqui local, né? Assim, quando eu olho para o ano, analiso o ano como um todo, eu sempre olhava assim, puxa, o grande risco, ao meu ver, né, mais tangível, está relacionado à economia americana, às surpresas em relação à inflação, né? Obviamente, né, que outros problemas começaram a surgir no ano de 2022, a escalar no ano de 2022, né? E a gente tem que aprender a se moldar em relação a esses problemas que vão surgindo, né? Então a gente teve aí toda essa questão de Rússia e Ucrânia, né, acontecendo nesse ano de 2022. Né, a gente tem toda essa problemática que é derivada das sanções que foram tomadas em cima da Rússia, né, que são os problemas que a gente está vendo lá na Europa. Então, tudo isso vem escalando.
né? Então, o meu grande risco que eu via de curto prazo, né, para esse ano de 2022 era o risco externo. Quando a gente olhava para aqui, para o Brasil, né, eu imaginava que as coisas iam ser mais tranquilas. Né? Só que agora a gente vê que no curto prazo as coisas inverteram. Né? A gente tem aqui um Brasil que está rachado, dividido. Né? A gente está vendo aí os movimentos de manifestações ao redor, né, do Brasil inteiro, né? Apesar de pouca apresentação, né, da mídia em relação a isso, né? A gente viu pouco na mídia no dia de ontem em relação às manifestações que a gente está vendo aí no Brasil inteiro. Né? Então, inverteu de certa forma, né, para mim, assim, a tensão de curto prazo. Então, estou apreensivo, sim, em relação ao que vai sair aqui no tom político brasileiro, né? Mas quando eu olho lá para fora, né, que impacta e faz preço, né, puxa, eu acho que me parece que a gente vai ter aí, de certa forma, um espaço para que exista uma expectativa de que, poxa, será que vai se continuar elevando os juros nos Estados Unidos tão forte ou as coisas vão começar a desacelerar? Né? Outro ponto que também me chama bastante atenção lá fora é toda essa questão de demissão. Né? As big techs aí estão demitindo em massa. Nós sabemos aí que as big techs, né, e todo o mercado de tecnologia, né, vem empregando muitas pessoas, né, ao redor do mundo. Estava conversando com meu sócio lá, com o Jeff, que fica em Singapura. Ele falou: Guga, a gente está aqui demitindo muita gente aqui em China e isso está escalando. Está todo mundo parando de contratar e está tendo aí muitas demissões. Eu assim, nunca vi esse movimento no setor de tecnologia, né, nas crises passadas, né, foi bem diferente e pela primeira vez toda essa turma que está no setor de tecnologia vai ser impactado, né, pela essa questão de desemprego. Então, principalmente a turma mais jovem, que nunca viu os ciclos acontecerem, né, esses estão mais desesperados. Então, né, vamos ter aí movimentos interessantes, vamos ter aí um mercado de novo, né, de novo sendo surpreendido por coisas novas, que querendo ou não, eu acredito que quando a gente olha para a Bolsa de Valores, a gente sempre tem coisas novas, a gente sempre é surpreendido por coisas novas. O problema é que a gente tem memória curta. Né? Eu falo a gente, os seres humanos, né? A gente tem memória curta, a gente está sempre, né, mudando de narrativas, pulando de galho em galho e esquecendo como de fato a gente tem que se portar nos momentos para de fato performar, de fato ganhar dinheiro. Bacana. E a gente daqui a pouco vai estar com você aí, vendo a abertura dos mercados futuros, né? Turma caiu aí? Tô te ouvindo aqui perfeitamente, tá? Tá te ouvindo. E daqui a pouco a gente vai ver as projeções aí do mercado futuro e com você para a gente analisar aí. Mas falando um pouco da questão dos dados que saíram lá fora, ontem, como eu disse, o dado que saiu nos Estados Unidos foi positivo, mas hoje a gente tem vendas no varejo, que é um dado também importante, que o mercado aguarda ansioso, que vai sair 10h30, horário de Brasília. Aí ontem as bolsas elas subiram aí ao longo do dia e no final do pregão de ontem lá fora, as bolsas cederam um pouco, aí até por uma questão também do ataque que a Polônia acabou sofrendo ontem em relação aos mísseis, e agora de manhã se fala que esse míssil acabou sendo enviado pela Ucrânia. Enquanto eles estão averiguando justamente esse ocorrido, as bolsas caem nesse momento justamente pelo fato mais do dado que saiu na Inglaterra. A gente teve um dado que saiu na Inglaterra, o índice de preços aqui, vou pegar para vocês, o índice que saiu na Inglaterra, ele veio o pior nos últimos 41 anos. Aí a gente teve um dado que saiu, que é o índice de preços lá na Inglaterra. De forma inevitável, e isso no Reino Unido acabou impactando as bolsas aí da Europa, que nesse momento operam com uma leve queda. E aguardando justamente de olho no COP27, né? E principalmente aqui no Brasil, a gente vai ter um ajuste hoje da precificação da bolsa que funcionou ontem lá, que não abriu ontem aqui, exatamente tem uma equalização desses fatores, né? Bolsa e dólar. O que teoricamente colaboraria para uma alta na abertura aqui do mercado para a bolsa e uma leve alta também no dólar, já que ele subiu ontem perante os seus pares. Mas a gente tem um fator aqui que é extremamente interessante, Guga, que é o discurso do Lula a 12h15.
E na quinta-feira passada, quase uma semana atrás, a gente sabe que o mercado já deu aí as cartas dizendo que não quer ou que tem uma preferência por alguém com uma qualidade melhor em relação no Ministério da Economia. E o mercado da Bolsa caiu 4% no dia em que lá fora subia quase 3%. E hoje esse rumor, ele voltou agora pela manhã, já que algumas pessoas mais próximas, e aí a gente não está querendo falar em fake news, mas dizendo que o nome Haddad no planejamento voltou aí realmente a ganhar um pouco mais de força e Alckmin, né, e o Alckmin na economia, já que não consegue definir o ministro para esses dois postos super importantes, né? Então acredito que hoje na abertura pode ser um pouco diferente. Talvez, a gente vai ver agora daqui a pouco, exatamente daqui a 15 minutos, tenhamos aí uma nova abertura tensa aqui no mercado local por conta dessa indefinição desses dois, principalmente desses dois ministérios extremamente importantes aí para a nossa economia. Eu queria aproveitar já, Guga, que você voltou aí, já colocar o gráfico na tela aí para a gente projetar. Vamos projetar primeiro alguma coisa em relação... Você está o índice ou está no dólar agora? Agora aqui na nossa tela está o índice, Marco. Então vamos lá, vamos já do índice, vamos aproveitar. O que você está achando aí do índice? Cara, o que eu estou olhando aqui no índice? Tá? E assim, se nós entrarmos com um tom positivo, o que dá para nós esperarmos em relação ao índice? Tá? Se nós percebermos, tá, o mercado na sexta-feira, né, a partir das 4h50 da tarde, né, ele começou a entrar num processo de ajuste, de correção. Né? Ele volta para os níveis de preço que estava trabalhando lá no final da manhã, né, perto do meio-dia. Tá? E volta lá para os níveis de preço também que estava trabalhando no dia 11, tá, na parte da tarde também, às 16 horas. Certo? Então, quando a gente olha, principalmente pega como destaque, né, aquele último movimento mais intenso de compra, que foi das 16h40 até as 16h50, e a gente faz a projeção para baixo, onde o mercado poderia chegar, ele de fato ele chegou, né, na primeira expansão do movimento, que é na região ali de 113.950 pontos. Então, existe uma possibilidade daqui de ter um repique. O repique até onde, Marcos? Né? É importante a gente entender, né? Pô, até onde poderia ter esse repique? Bom, o repique que eu enxergo, tá, marcado aqui por esse comportamento, por esse movimento, seria um repique que poderia voltar, tá, aqui para a região dos 114.900 pontos, 114.870, tá, mas arredondando aqui, 114.900 pontos. Então, acredito que uma chance de o mercado ter aqui na abertura, né, um movimento positivo, poderia ser de buscar até mesmo essa região dos 114.900 pontos. Acho que seria um limite ali de alta no curto prazo, né, dependendo do tom do mercado mais positivo. Tá? Num movimento contrário, Marco, um movimento de baixa, tá, o número que eu tenho aqui é para o mercado ir buscar a região dos 113 mil pontos. Tá? Então, eu gostaria de trabalhar, né, se fôssemos pegar assim, algum movimento, em alguma inversão do preço, né, seria trabalhar nesses limites ou na região de 114.900 pontos ou na região ali dos 113.050 pontos, né, 113 mil pontos. Alguma possibilidade do índice futuro aí você vê, de ele já abrir acima do 115.500 ali, que foi uma região ontem? Eu acredito que o índice deve abrir muito próximo, mas falou 115.050, 115.100. Agora, é meio que imprevisível, e se torna imprevisível você falar de qualquer pontuação para qualquer analista em relação ao mercado local, vamos falar do mercado futuro de índice dólar, com essa questão aí, essa indefinição no radar. Eu acho que isso está pesando bastante. E a gente teve alguns movimentos interessantes, por exemplo, na própria sexta-feira, para quem estava operando, principalmente o mercado futuro do dólar, né? Estava operando o dólar, e eu quero falar também do dólar ainda, depois que a gente traçar a abertura do mercado aqui, quando estava falando da parte fiscal, né? De quanto seria o teto para a próxima semana. Sim. Se seria 175, 130 bi, e quando o mercado mostrou um pouco, ou quando foi suscitado que realmente o mercado poderia ter o governo poderia ter essa musculatura um pouco maior e colocar o Renda Brasil, o Bolsa Família, afora desse teto de gasto, o dólar, ele realmente despencou. Então, assim,
caiu 50 pontos numa pancada só, e para quem sabe é meio por 1% aí, é uma variação significativa, justamente para quem opera o nosso mercado. Agora, Guga, o que você vê aí nessa questão, na projeção do mercado de dólar aí hoje para essa manhã de quarta-feira? Bom, vamos lá. Deixa eu até a complementar um pouquinho aqui o que tu falaste aqui, Marco, em relação à questão do fiscal aqui no Brasil. Acho que o mercado ele queria acreditar, né, que as coisas fossem mais tranquilas com o governo PT. Né? Eu acho que tanto que não cobrou muito, né, antes das eleições, né, quem seria o time do presidente Lula, né, quem seriam os ministros do presidente Lula. Né, ele não foi com muita força assim cobrando, né, quem seria esse time. E agora, passado, né, esse período das eleições, né, o mercado vem cobrando, né, o mercado vem questionando, puxa, quem serão os ministros? Né, e parece que os nomes não agradam nem um pouquinho, né, porque a gente vem aí de um presidente que tem um time técnico extremamente qualificado, né, e se mostrou qualificado pelas entregas que se teve, né, em momentos bem desafiadores, né, e aí fica a pergunta, pô, quem será a sequência? Porque, querendo ou não, né, o Brasil arrumado, né, até você desarrumar, leva um tempo. Né, e a resposta que se tem de quando tu arruma, de certa forma, a economia, né, ela não acontece imediatamente, ela leva um tempo, né, para que essa resposta, de fato, comece a gerar resultados. E esse tempo é exatamente aí o primeiro, eu acredito né, o primeiro trimestre, segundo trimestre de 2023. Né? Então, querendo ou não, o governo petista ele tende a surfar uma maré positiva. Tanto que antes mesmo das eleições, ali antes do segundo turno das eleições, entre o primeiro e o segundo turno, eu conversava, olha, eu acredito, né, que as expectativas são positivas, os ventos tendem a ser a favor, né, porque o trabalho foi feito. Né? Agora precisa um processo aí de se desfazer todo esse trabalho, ou seguir esse trabalho e ter muito sucesso. Vamos ver quem vai ser a equipe, né, econômica do governo petista, né, e aí vamos esperar para que o mercado possa sentir, né, novamente uma confiança e não uma desconfiança. Hoje o Lula fala, 12 ao meio-dia e 15, né, as pessoas, obviamente o mercado todo está atento, né, até mesmo pelo efeito que aconteceu na última fala dele na semana passada. Tá? Então deixa eu olhar aqui, o que nós podemos olhar aqui para o dólar, Marco, olhando aqui para um cenário positivo, né, que eu aguardo aqui de número para o dólar no dia de hoje. Né? Acho que trabalhar lá na casa dos 5.390, não sei se o pessoal pode compartilhar na tela, né? O pessoal da produção, por favor. Legal, obrigado. Então acredito que tem espaço aqui para 5.390 até 5.450, são os meus níveis de preço que eu consigo enxergar no movimento de alta. Tá? Então, por um movimento positivo, eu enxergo, né, o movimento para essa região, certo? Para o mercado retornar, né, ou ainda assim, de movimentos de baixa, eu ainda não tenho nada muito claro, tá? Eu preferiria que o mercado primeiro ele chegasse nessa região aqui dos 5.395, né, 5.390, perdão, para que depois eu pudesse enxergar aqui uma possibilidade de voltar para 5.328, é o range aqui que eu consigo enxergar aqui para essa manhã, se o mercado amanhecer mais morno. Tá? Eu ainda não tenho uma estrutura desenhada para que possa se ter aqui um início de um movimento de correção mais intenso. Né? Então, todas as minhas marcações aqui neste momento, né, elas são marcações que estão assim, dentro de um movimento positivo, dentro de um movimento aqui ainda ascendente, né? E aí fechando, né, chegando ali nessa região de 5.390, eu consigo, né, ser de certa forma um pouco mais pessimista, acreditando aí que o mercado possa ter uma correção maior. Mas enfim, né, faltam aí 7 minutos para a nossa abertura do mercado, estou aqui de olho para poder fazer as nossas primeiras negociações do dia. 80 mais ou menos deve ser a abertura do dólar, né? Deve ser a abertura do dólar com a correção de ontem e sem definição também, porque o dólar aqui ele tem se mostrado muito mais sensível à parte fiscal do que qualquer outro ativo nacional. E a gente vai acompanhar a abertura do dólar. Também fica ligado que daqui a pouco o nosso convidado já vai entrar com a gente, Rodrigo Cohen, participação aí, para analisar junto com a gente
principalmente o setor financeiro, Guga, que a gente vai acompanhar. Uma outra coisa que tem prejudicado bastante o mercado financeiro é a falta de dinheiro, né? A falta de liquidez no mercado. Para quem opera no intraday, os mercados futuros, aí, principalmente de índice dólar, percebe o vazio no book, né? Aquelas lacunas gigantes que têm acontecido. Isso se dá por dois movimentos. Primeiro, pela quantidade de volatilidade que gera aí bastante prejuízo. Muita gente acaba se complicando, se machucando no mercado e perdendo a gordura aí para poder operar. E também essa indefinição. Guga, o ideal seria para quem opera esperar definir ministro, esperar equalizar tudo. Não digo o homem subir a rampa e trocar faixa, mas no primeiro momento, pelo menos definir essas questões para o mercado poder estar um pouquinho mais ajustado e o balanço tirar aí, como tem tirado bastante gente do operacional. Essa sensibilidade que você tem, o mercado já está começando a abrir. Você acha que a falta de liquidez hoje no mercado está associada à falta de grana da turma, de um modo geral? Diminuiu bastante a confiança das pessoas no mercado, né, Marco? Estava até vendo agora dentro do canal ali do Fernando Ferreira, né, que é o estrategista-chefe da XP, eles fizeram um levantamento com os escritórios e nesse levantamento com os escritórios eles perceberam que apenas 18% dos clientes da XP continuam mantendo posição em renda variável. Olha que interessante, 18% é a média, né, dos clientes, né, da XP que mantém sua posição em renda variável. Então, saiu muito, né, a participação do nosso investidor pessoa física da Bolsa, né, quando a gente olha para clientes XP, que querendo ou não é a maior corretora hoje do Brasil. O que isso leva a crer, né, a acreditar? Quando a gente olha para o movimento que a gente teve em 2020, que a gente teve ali todo aquele movimento do Covid Crash, né, ali a gente teve um movimento muito intenso das pessoas físicas, né, o que fez aquela volta do mercado né, foi muito impactado pelo movimento de pessoas físicas. Por que as pessoas físicas estavam ali confiantes? Porque, não, de 2016 até 2020, né, até janeiro de 2020, nós tivemos ali um período de bull market no nosso mercado muito intenso, né, e começou a se criar uma narrativa de que quando a bolsa caía, né, era uma janela de oportunidade. Como aquela queda, ela aconteceu numa queda, né, que foi muito intensa em valores percentuais, né, foi muito intensa em valor percentual, mas muito curta em tempo, né, em questão de tempo, as pessoas, elas emocionalmente, comportalmente, né, elas não mudaram a sua forma de perceber o caro e o barato, né? Só que, quando a gente pega da metade de 2021 até, né, agora, a gente não tem uma bolsa mais performando, não tem mais uma bolsa buscando novas máximas históricas. Pelo contrário, a gente viu o mercado corrigir muito, e, né, se nós pararmos para observar, aqueles setores que se tinha uma maior aposta, que era o setor de, principalmente aqui dentro do Brasil, né, que era varejo, que estava na narrativa, né, muitas empresas que os principais influenciadores chamavam também, com aquele pensamento de longo prazo, essas empresas performaram muito mal, né, quando a gente olha para as suas cotações de bolsa. Então, muita gente que estava nessas apostas, né, mirabolantes, por exemplo, né, como a gente viu o caso, tinha muita gente que estava posicionado, olhando, né, procurando uma nova Magazine Luiza, ou até mesmo uma Magazine Luiza, Oi, IRB, Via Varejo, Cogna, né, casos emblemáticos que a gente viu aí no nosso mercado, que fez com que essa turma que tinha uma expectativa muito grande, né, em relação a Cash 3, né, estou me mandando aqui, Cash 3 também, essas pessoas que tinham essas expectativas muito fortes na performance desses ativos, se desiludiram. Então a gente perde, né, porque a gente tem uma correção muito longa em tempo, né, e aí a gente perde essa confiança. Então o mercado, ele tem perdido, as pessoas têm perdido confiança, as pessoas possuem ainda um operacional, né, para poder executar suas posições, né, para poder negociar no mercado, né, ainda um operacional fraco que não conseguem acreditar, né, então a gente está aí passando por um período, né, de transformação, de renovação de novo, né, e isso impacta, obviamente, na questão de liquidez. Faltando 2 minutos para abrir o mercado, já estamos no leilão do dólar aqui, o dólar com uma alta, uma queda de 0,33 e o índice bem próximo do preço que a gente falou, Guga, 115 mil pontos aí por enquanto abrindo o índice, muito próximo do que
nós falamos, talvez aí o dólar está descolado um pouco do que eu acreditava nessa abertura. O dólar que está abrindo no 5.340 com uma queda de 0,33. Achei que o dólar fosse abrir próximo ao 0,0 ou talvez até com uma leve alta. Mas o índice aí, ó, muito próximo ao preço que nós falamos, cara. 114.915 agora, a abertura do leilão do índice, trabalhando aí 114.900. Muito próximo mesmo ao preço que a gente imaginava o índice aqui. Uma alta por enquanto de 0,60%. O meu número era 114.900, né? Tá ali nele, né? Eu acho que era um movimento ali de repique, né? Fica ligado que a gente já vai começar daqui a pouco do intervalo, volta o Rodrigo Cohen. A gente vai fazer só essa abertura do mercado aqui, Guga. E a gente caiu mais um pouquinho o índice, 114.730, abertura 114.600, uma alta de apenas 0,36%, 114.500, o índice aqui abrindo com uma alta, com uma queda agora de 114 mil, Guga, o índice abertura aqui. Será que o efeito ministério pode estar fazendo, inverteu tudo. 113.800 só. O mercado já está dando um recado galera, aqui, alguma coisa, hein, meu? Galera nos escutando aqui, cara. Eu só tô 113.800, ó. 360, 113.800, abertura do índice, 0,37% de queda por enquanto o índice aqui. Cara, não tem moleza não, viu? Abriu o dólar com uma alta, o dólar abrindo com uma alta de zero, praticamente no preço de fechamento, mas o dólar abrir o índice aqui para a gente poder dar um tchau pro Guga, que você tem seu compromisso, e a gente chama o convidado Cohen. Abriu o índice aqui, o índice abriu com uma queda de 1%. Uma queda significativa, 1%, hein? Marco, já bateram, chocaram o índice e voltaram aqui. Bate lá 113. Marco, índice bate lá os 113 mil pontos, que era a projeção aquela de baixa, né? Índice bate 113 mil pontos, que era a nossa projeção de baixa, e já retorna aqui para a região dos 113.900. Pancada no índice, aqui no índice para baixo, e voltou rápido, hein? Você viu? Ele bateu 1.000 pontos e voltou muito rápido o índice, só chamou o stop da turma aqui, né? Bom, Guga, a gente vai agora para um rápido intervalo e vamos, na volta aqui, receber o Rodrigo Cohen, que já está conectado. Então, é um rápido intervalo. Eu quero agradecer a sua participação demais, Guga, e estamos de volta amanhã, hein? Valeu, Marco. Valeu, pessoal. Um grande abraço para o Rodrigo Cohen. Bom, vamos para o intervalo, 2 minutinhos, a gente já volta rapidinho para falar de mercado financeiro. Bora lá. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Muito bem, estamos de volta com o nosso pré-market aqui no canal da BMC. E agora a gente vai receber o nosso convidado do dia, Rodrigo Cohen. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Marco. Bom dia, BMC. Fala, galera. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E vamos lá.
Vamos lá, já começamos o mercado quente hoje aqui, hein, cara? Minha bolsa já está com uma queda de 0,75% nesse momento. E o dólar futuro, né? O dólar futuro lá, ele já ronda a casa dos R$ 5,40, ou 5,400. Mercado Mal-Humorado aí, qual que você tá pessimista igual o mercado hoje, Rodrigo? Porque o que me chama a atenção é que o mercado não fez nem a correção positiva de ontem das bolsas lá fora. Já abriu de mau humor, acompanhando o movimento que agora é generalizada a queda das bolsas. Uma queda moderada, nada brusco, mas é uma queda generalizada. E o Brasil ignorou a ligeira alta, uma alta de 1% em média das bolsas de ontem. Você também está pessimista ou está mais otimista que o povo do mercado aí? Olha, eu sou um eterno otimista, entendeu? Porque a maioria das pessoas que eu vejo, não tô achando, não tá bom, não. Eu sou sempre otimista. É claro que a gente vai comprar na hora que der para comprar, né? Mas eu sou sempre otimista. E a gente tem aqui, Marco, é muito engraçado, né? O mercado, ele às vezes é muito impactado, né, pelo cenário externo. E às vezes ele simplesmente ignora o cenário externo e fica impactado, né, pelo cenário doméstico aqui. Então, nesse momento a gente vê muito mais, obviamente, o Brasil agora, né, o nosso índice aqui caindo 0,6, abriu forte, né, abriu bem nervoso. E o dólar, né, agora subindo também 0,6. Eu acho muito mais pelas questões internas aqui do que pelo cenário externo. Assim, na minha opinião, é importante a gente sempre ressaltar que tudo, estava vendo você conversar com o Guga, né? É tudo um cenário muito incerto para a gente, né? Tudo uma dúvida, o que vai acontecer, o que o Lula vai fazer, o que ele vai falar, o que o Alckmin, o que o Lula falou no pronunciamento dele hoje, quem o Alckmin vai nomear, né, na PEC, né, no processo de transição. Então, isso tudo é uma dúvida muito grande, e quando tem dúvida muito grande, incerteza, insegurança, o mercado fica naquela, dólar sobe e índice desce. Vamos esperar ver se a gente tem alguma coisa boa para a gente poder comemorar e o mercado voltar a subir. O pessoal nem está muito preocupado com Copa do Mundo, viu? Ninguém fala em Copa, tá falando só em economia e política aí. Qualquer timeline que você abre aí, bicho, é só a galera falando de política, manifestação, ministro, Copa do Mundo. Eu tô nem sabendo quem tá treinando, quem é a escalação da seleção. Você sabe quem que é? Eu não sei quem é o goleiro, viu? Se é o Alisson, se é alguém que vai entrar. Ninguém tá falando de Copa do Mundo, Cohen. Cara, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando aí, já que você é um cara que tem uma bagagem grande de mercado financeiro, já tá há bastante tempo, é um operador aí. Vamos falar um pouco do quadro de ações, de carteira de ações, né? Algum setor especial que você gosta ou que você olha com carinho nesse momento de indefinição no Brasil? Momento de indefinição, o melhor é a gente não se mexer muito, porque quanto mais a gente se mexe, mais coisa errada a gente pode fazer, né? Então eu prefiro ficar parado. Se eu estou fora, eu não vou entrar forte no momento, apesar que eu tenho a minha visão sobre o momento, na minha opinião, é um momento bom, né? Europa mostrando, principalmente depois de saíram os dados hoje da Inglaterra, né? Reino Unido mostrando recessão técnica. Então, quando a gente começa a divulgar coisas bem ruins, na minha opinião, está na hora de começar a comprar. Então, essa sempre é a minha visão, né? Porque quem está começando, que é uma grande parte do mercado, começou na época de pandemia, alguns foram mal e acabaram saindo, mas muitos estão começando, não passaram, né, por grandes oportunidades que a gente teve. A gente sabe que a gente pode se beneficiar muito nesses grandes momentos de queda, porque nesses momentos de queda que a gente tem as oportunidades de comprar barato, né, para poder vender caro, e aí sim, quando o mercado começar a falar, não, agora estamos no melhor, né, aquela figura clássica, né, do Cristo Redentor subindo, né, levantando voo. Então, nessa hora que todo mundo quer começar a comprar, ninguém quer ficar de fora, nessa hora a gente já comprou e começa a fazer as primeiras vendas, as primeiras realizações. Então, na minha opinião, uma das formas de a gente poder ganhar, né, e vencer nesse mercado é fazendo exatamente diferente da manada, né, da maioria, e comprando quando ninguém quer comprar e vendendo quando as pessoas estão começando a comprar. Então, acho que isso é uma primeira visão. Agora, em relação a... Por isso que eu quis trazer essa introdução, esse contexto, porque eu acho que é importante, muita gente saindo, mas na minha opinião, né, eu sei que juros atrativos aqui, mas na minha opinião é um momento bom para
para as pessoas começarem, é o que eu estou fazendo, pessoas começarem a pensar em aos poucos entrarem, tanto em bolsa quanto em fundo imobiliário também. É uma coisa que eu tenho feito para mim e eu espero que, né, dessa vez continue funcionando como tem funcionado nos últimos anos, nos momentos aí de grande queda. Em relação a setor, agora, existe uma instabilidade muito grande. Uns falam que, vamos agora varejo, vamos aproveitar varejo. Copa do Mundo, Black Friday, Natal, 3 eventos grandes que podem trazer benefício. Varejo, em geral, no quarto trimestre costuma divulgar resultados bons, né, vendas maiores, então varejo pode ser um setor bom. Aí eu olho o gráfico aqui, posso daqui a pouco mostrar, olho o gráfico aqui e falo, caramba, será que tá bonito isso? Vale a pena comprar? Graficamente os gráficos mostram a mesma coisa? Ou será que é, né, pura expectativa e especulação, né? Aí fala o setor bancário, vale a pena? Cara, para mim banco sempre é bom. Aí Bradesco divulga um resultado ruim, né? Aí tudo cai. Itaú mesmo divulgando um resultado bom também cai. E aí, será que bancos vale a pena? Não, vamos para educação, porque o Lula, né, ele promove muito, ele valoriza muito o setor de educação. Aí você olha lá, Cogna, Educa, entre outros, fala, caramba, cara, acho que também o setor de educação está bem sacrificado. Então vamos para o minério, né? Minério, China, minério é um dos poucos que tem subido semana passada, né? Minério e siderurgia subiu, né? Vale, CSN, Uzi Minas, Gerdau, vamos para eles, poxa, mas já está muito no topo. Então será que realmente ainda vale a pena comprar ou eu vou entrar no FOMO, né? No Fear of Missing Out, né? Eu quero entrar para não ficar de fora, mas vou comprar no topo, comprador de topo, né? Então cenário bem complicado. Então eu acho que eu mexeria o mínimo possível na minha carteira e começaria a fazer pequenas apostas, porque eu acho que é um momento interessante para a gente começar a pensar em entradas. O Guga, ele na semana passada, conversando no backstage com ele é um grande comprador de Vale aí para os próximos meses, né? Eu também acredito, e não é call, não estou dando call, é talvez um papel que eu acreditaria. Porque a gente entra no movimento seguinte, primeiro, que a renda variável ela é muito sensível e acaba tudo se tornando uma palavra que não é muito legal de se falar, mas acaba sendo uma aposta, né, de uma certa forma. Porque quando você compra uma ação, vamos falar da forma mais simples de investimento para quem vai para a renda variável, é você primeiro acreditar naquele setor, acreditar naquela empresa. E aí surgem os 5 milhões aí de possibilidades de especulação, em que fala, olha, a Petro que vai ser isso, vai ser aquilo, e vendas no varejo. Mas pode ser um tiro no pé, por exemplo, se, como você até acabou citando, Black Friday, Natal, como já teve decepcionando em anos anteriores, a ação, ao invés de subir, ela despenca, porque a outra possibilidade de receita dela vai ser longínqua. Mas eu, particularmente, o Cohen, eu gosto de acompanhar assim. A gente é um país tupiniquim, a gente segue o mestre, né? Então não adianta a gente imaginar que o Brasil ele vai ganhar e ter vida própria, por mais que a gente tenha uma agricultura abundante e uma série de outras coisas. Porém, os indicadores que acabam saindo lá fora dos setores que dão um grande norte para nós aqui, como por exemplo, quando a gente tem o setor financeiro lá os bancos, os principais bancos do mundo lá, principalmente que estão centrados lá nos Estados Unidos, né? Quando os balanços começam a vir de uma certa forma positivo e acaba saindo de forma antecipada lá, dão um norte para que naquele momento aqui a gente possa aproveitar essa oportunidade. Mas o que talvez o investidor e as pessoas que estão no início de mercado não tenham consciência é que não adianta você casar com aquela ação, com aquele papel para a vida inteira. A gente tem que aproveitar o momento de volatilidade e na verdade, de alta, né, digamos assim, já que você está comprando um ativo, e ter uma porcentagem melhor do que você tinha no investimento, como você disse, num próprio fundo imobiliário, né? Então, se você faz algum tipo de investimento no qual ele te traz uma rentabilidade de X% e isso supera todos os outros investimentos que você tem, eu acho que é prudente a pessoa realizar o lucro. Você, né, uma pergunta pessoal, você tem alguma margem de porcentagem em relação que você considera satisfatória para os seus investimentos pessoais? Por exemplo, olha, eu coloco um papel, ele deu 5%, eu já realizo o lucro, deu 10%, ou não? Você vai até o gráfico infinito e ele que manda?
Ótima pergunta. Eu queria só aproveitar e mandar um abraço para a galera do chat, que eu estou ouvindo aqui as pessoas do chat falando. Mandar um abraço para o MPK, para o Peter, para o Regis, Carlos Lima, galera do chat participando aqui bastante. Então, né, tem que sempre me comunicar com as pessoas aqui. Sim, claro. Vou dar minha visão como investidor, apesar de eu ser analista também, fazer recomendações, mas eu vou dar minha visão como investidor, porque eu também invisto. Tem 2 pontos aqui. Primeiro ponto é a gente deixar, né, o que eu faço muito, isso me ajudou muito, principalmente na pandemia, é a gente deixar um espaço para a gente poder investir em momentos de oportunidade. Então, na pandemia, o que eu fiz? Né? Eu tinha um grande percentual em renda fixa, tá? Em torno de 60%, 70% em renda fixa. E na pandemia, quando ninguém queria comprar, eu avisei inclusive as pessoas, eu comecei a tirar uma grande parte, né, resgatar os fundos que eu tinha, CDBs, os títulos que eu pudesse resgatar e comecei a alocar em renda variável. Quando a gente vê que a bolsa vai entrar num momento mais difícil, aí é a hora da gente tirar, né? Ou quando está muito esticada, é a hora da gente tirar um pouco do dinheiro de renda variável e voltar para a renda fixa, aproveitando essa alta aí dos juros. No momento atual, o que eu estou fazendo é, de novo, essa volta, né, para a renda variável, porque é um momento que ninguém quer, como eu falei, eu acho que é um momento interessante. Então, a primeira coisa é essa, Marco, eu acho que é importante a gente ter essa visão de alocação da nossa carteira, porque se a gente fica só comprado para longo prazo, se a gente é um holder, e eu não tenho nada contra holder, eu acho que assim, nada é para sempre. Você falou da Vale, eu amo a Vale. Você falou eu amo Vale, eu amo YouTube, eu amo empresas que, assim, para longo prazo, se for escolher entre Petro e Vale, eu prefiro Vale. Teve, inclusive, uma migração boa, né, de quem escolhe entre as duas, né, Petro e Vale, uma migração boa de investidores saindo de Petrobras e entrando em Vale. Porque, é óbvio, instabilidade, né, governo agora, ingerência sobre as estatais e tal, isso faz, obviamente, que os investidores tendam a ficar com um pouco mais de medo. Isso ajudou a Vale a subir também, não só o minério, China, mas também essa migração dos investidores. Então, assim, eu acho que é importante ter sempre preparado para boas oportunidades para a gente poder ganhar. Quantas pessoas que eu não ouço falando, poxa, Cohen, eu queria investir mais, queria comprar mais ações agora, pena que eu já estou todo alocado, não tenho dinheiro novo para colocar. Aí ferra, né? Porque senão aí você não vai conseguir aproveitar essas oportunidades. Essa é a primeira coisa. Agora, em relação a objetivos, o que eu faço? Depende do ativo, né? Fundo imobiliário, longo prazo, eu vou só colocando. Né? Eu invisto em criptomoedas também, que eu também gosto. Agora, na queda grande, né, que teve, né, o episódio aí da FTX, caiu bastante e eu, né, já avisei, se cair mais, eu dobro a mão. Eu gosto, né? Criptomoedas é uma coisa que é interessante. E eu penso para longo prazo. Eu penso que tem um upside bom até o topo histórico dela. Então, a minha visão é essa. Por exemplo, para quem, né, tá começando a comprar aqui e não quer abrir uma conta no exchange, aí eu compro, muitas vezes eu compro aqui, né, um ETF, tá? Eu compro o Hash 11, por exemplo, não estou recomendando nada, estou dizendo que eu faço para mim. Eu compro o Hash 11, está na bolsa aqui, é uma cesta de cripto, tem mais Bitcoin, Ethereum, tem um pouquinho das outras lá, eu compro o Hash 11. Cara, ótimo, se o Hash 11 cair mais, eu vou comprar mais. Está aqui a nossa bolsa, não tem risco da exchange quebrar, acontecer alguma coisa, o nosso dinheiro ficar lá preso e tal, então é uma forma que eu faço. Aí o que eu fiz? Eu olhei, eu vi, Hash 11, até o topo histórico dela, que faz pouco tempo, né, ela tem um upside de 300%. Tá? Poxa, pode crescer 3 vezes. Ótimo. Qual é o upside que tem, por exemplo, Vale? Ou que tem YouTube? Ou que tem qualquer outra empresa dessas? Né? Vai ser o quê? 90? Vai ser 80? Que é bastante, mas não é, né, o que vale é uma cripto. Então, nesse caso, eu dou, muitas vezes, preferência para o que tem uma oportunidade maior. E quando eu invisto em ação, né, eu faço trades mais curtos, eu boto objetivos gráficos, não boto objetivos fixos. Uma coisa é o day trade, que é o que eu faço também bastante. Outra coisa é o swing trade. O swing trade, a gente pode olhar, né, para quem faz análise gráfica como eu, a gente pode olhar objetivos gráficos, que é o que eu faço. Quando você faz day trade, você pode ter uma meta, né? Você pode ter a sua meta do dia, meta da semana, meta do mês, objetivos que podem ser de acordo com o trade que você está fazendo, risco-retorno, que é uma forma também, avaliar o payoff. Vou entrar numa operação para ganhar 300 pontos no índice, né? Então o máximo que eu posso perder é 150, operação 2-1, por exemplo, payoff, né, de 2-1, payoff bom. Então, acho que isso varia, né, de acordo com o seu investimento, de acordo com o prazo do seu investimento, de acordo com a sua estratégia, mas no meu caso, eu faço dessa forma que eu falei. Só para informar quem está assistindo a gente, nesse momento as bolsas operam em queda, né?
Quem está liderando a queda é a Bolsa da Alemanha, com uma queda de um pouco mais de 1%, mas as principais bolsas americanas operam com uma leve queda, praticamente no 0 a 0, mas com um tom negativo. Quero aproveitar já então o seu conhecimento de gráfico, Cohen, se você puder permitir compartilhar a tela e falar um pouquinho do nosso índice agora aí, o que você está enxergando nesse momento, já que ele abriu um pouco mais azedo, né? Está esboçando uma leve reação, já que o dólar nesse momento também, que subia, ele está praticamente aí no 0 a 0, né? O que você consegue enxergar para o índice futuro, né, que é atrelado ao índice Bovespa, nosso principal ETF? Vamos lá, o que eu estou olhando aqui nesse momento? Índice futuro, primeiro eu estou no gráfico diário, depois eu boto o gráfico intraday, mas acho que é interessante dar uma olhada no gráfico diário. Gráfico diário do índice futuro, ele tem aqui, ele está, né, desde agosto, ele está numa lateralidade, num caixote que a gente chama, fazendo fundos, né, e topos, mas de forma lateral. Não vejo uma tendência no índice futuro no gráfico diário. Ele está muito perto da média móvel de 200 períodos, tá? Ou seja, ele não está nem sobrevendido e nem sobrecomprado se ele estivesse lá em cima. Ele está muito próximo, então é aquele negócio, pode subir, pode cair, as pessoas gostam de brincar comigo, que eu já falei uma vez isso, pode subir, pode cair ou pode ficar de lado. Então, por enquanto, graficamente não tem nenhuma previsão. Agora, se você observar que o índice futuro, ele fez um fundo há 3, 4 pregões atrás, no pregão do dia 10, ele fez um fundo muito próximo da mínima também de setembro, né? A gente tem aqui um ponto de suporte, então a expectativa gráfica é que o índice futuro possa voltar aqui para o topo nos 120 mil pontos, que inclusive bateu alguns pregões atrás. No gráfico intradiário, tá, no índice futuro, o que ele está mostrando? Estou olhando aqui o gráfico de 10 minutos. Tá? Ele, por enquanto, ele abriu, né, com muita indecisão. Eu vi que ele abriu, estavam com o Google aqui, ele despencou, né, 650 pontos da abertura, em torno disso, quase 700 pontos. Depois voltou e fez 2 pavios. Essa figura de pavio aqui, né, tanto agora quanto no candle seguinte, né, 9 e 10 da manhã, é uma figura de total indecisão, onde não teve acordo entre os compradores e vendedores. Então, para mim, por enquanto, ele fechou um gap que ele tinha aqui. Para mim, por enquanto, no intraday, eu não vejo nem muito assim o que fazer. Tem que ver se ele vai pegar alguma tendência ou não, se ele vai romper algum ponto importante de resistência ou perder algum suporte para a gente poder avaliar uma entrada. No momento é um pouco indeciso, o mercado está bem lateral, né? Vamos bater aqui 9,20, mercado bem lateral, sem dizer muito qual o objetivo dele por enquanto. Tá caindo, tá caindo, mas parou aqui, depois voltou. Então, é isso. O dólar futuro, posso falar do dólar? Você não perguntou, mas vou embalar aqui. Gancho aí mesmo, manda bola. Beleza. O dólar futuro, ele acabou de perder a mínima do dia. O dólar futuro abriu, chegou a subir 30 pontos em torno disso, e ele acabou de perder a mínima do dia. Perdeu a mínima e agora está voltando. Ou seja, tanto o dólar quanto o índice, por enquanto, não mostram tendência. Tá? Eles, por enquanto, estão laterais. Não é um tipo de mercado que eu gosto de entrar e de operar. Eu não faço aposta, né? Você está falando sobre aposta, né? Poxa, aposta para mim é tudo na vida. Tudo é uma aposta. Ficar lá, bolsa de valores, trade, aposta, não. Tudo é aposta, né? Qualquer coisa, qualquer decisão que você toma, no final de contas, é uma aposta, né? Cabe a você, obviamente, não ser imprudente, né, no que você faz. Então, assim, não é um tipo de mercado que eu, no momento, entraria, porque tanto o índice quanto o dólar estão totalmente laterais e indecisos. Esperando que, talvez, 12h15, o Lula falar, e aí sim fazer o pronunciamento dele, ver se vai rolar algum ministro da Fazenda aí pra gente, se vai ser o Alckmin, o Haddad ou algum outro nome, ou se ele não vai falar nada, e aí eu acho que o mercado está esperando isso. E lembrando que no meio do caminho a gente tem vendas no varejo, 10h30, número importante que vai sair nos Estados Unidos, que também deve movimentar o mercado. Eu acabei de fazer a abertura aqui, Cohen, fiz a abertura do índice aqui, já tomei uma saraivada aqui, cara, logo na abertura já tomei o stop aqui, que eu já não vou nem operar mais hoje aqui, já fiz a operação do dia, e nem todo dia é dia de índio. Aproveitando, você é um cara que opera gráfico. O grafista, ele em nenhum momento, por exemplo, 10h30 vendas no varejo, para você indifere o dado que sair. Você olha mesmo o tempo gráfico e a formação ali para poder operar no mercado. É essa escola que você fez ou você dá importância a algum indicador?
Então, Marco, existem algumas escolas, alguns times, né, de mesmo quem olha gráfico, alguns dizem que não estão nem aí para o gráfico, e outros dizem que, que não estão nem aí para notícia, e outros dizem que notícia é super importante. Eu gosto de alguns indicadores olhar. Para mim, por exemplo, vendas no varejo, na minha experiência, não é um indicador que tenha um impacto assim muito alto no mercado. Agora, primeira semana do mês, né, em geral, tem quarta-feira DP, sexta-feira payroll, são indicadores importantes que costumam mexer com o mercado. Um CPI, por exemplo, inflação nos Estados Unidos, também é um indicador que costuma mexer no mercado. PIB, porque os nossos indicadores saem sempre antes do mercado abrir, né, ou depois do mercado fechar. Lá nos Estados Unidos, não, enquanto o mercado está rolando. Então, ou quando está abrindo lá, só que o nosso já abriu, né? Então, lá tem o pré-market, então também movimento. Então, alguns eu olho e eu fico na hora com o stop perto, se eu estou posicionado, ou nem entro em operação. Agora, quando tem algum indicador que para mim não mexe muito, atividade, sei lá, para mim eu não prefiro nem olhar, e nesse caso eu prefiro olhar o gráfico. O indicador hoje que está saindo que fala em relação à inflação nos Estados Unidos realmente tem sido um pouco mais olhado com mais carinho em relação aos investidores, aos fundos de um modo geral. Só para pegar a reta final aí, eu sei que na verdade não é nem talvez, não sei também, não seja o seu principal ativo para operar. Falar um pouco desse novo mundo digital de criptomoedas. Vamos falar do principal Bitcoin, né? Que um inverno, para não falar um inferno, um inverno sem fim, né? Para as criptomoedas que beiram aí, trabalham agora hoje abaixo de $17 mil o Bitcoin. É um ativo que você gosta de operar? 2 perguntas em uma. E o que você pensa sobre? É um ativo que eu não gosto de operar para fazer day trade, porque graficamente, para mim pelo menos, não respeita muito, nunca respeitou, tá? Até hoje, pode ser que um dia passe a respeitar. Tem muita manipulação, tem muito robô, muito mais do que gente operando. Os robôs que fazem... Porque como cripto, você não tem uma corretora única, como aqui a nossa bolsa. Corretora não, você não tem uma bolsa única, como a gente tem aqui. Centralização. Centralização, exatamente, cripto é mais parecido, até em termos operacionais, com o mercado de pares de moeda, de Forex. Então, cada corretora, cada exchange, né, você muitas vezes tem preços diferentes, então existe muitos robôs de arbitragem, tá? Que aqui a gente conseguiria fazer, por exemplo, com o nosso dólar e o nosso real dolarizado na Bolsa de Chicago, né? Mas aí é difícil a gente fazer isso, pessoa física, né? Fazer os dois. Agora, os robôs, nas exchanges de cripto, eles fazem muito isso. Eles aproveitam, né, do spread entre a distorção, né, entre os preços da mesma moeda, né, e fazem um long and short, depois voltam, né? Então, existe muito robô. Então, para mim, muitas vezes o mercado fica distorcido e fica pouco técnico. Então, eu não gosto de fazer day trade. Agora, para longo prazo, para trade, eu gosto. Cripto, já aproveitei bastante as altas das criptos. Minha primeira experiência com cripto, eu lembro que eu já contei algumas vezes, eu comprei, na época foi em 2017, eu comprei R$10 mil em criptomoedas, em Bitcoin. Primeira vez, foi numa exchange, não tinha nada aqui, foi numa exchange e tal. Comprei, de carro. e aí eu... Não, calma. E aí o que aconteceu? Eu falei, se for um dinheiro que eu perder tudo, acabou cripto, a gente nunca sabe, né? Eu vou, tudo bem, faz parte, não quero perder, mas faz parte. Aí cheguei a R$6 mil. Botei 10, cheguei a 6 mil. E depois, seguido, né, alguns meses depois, começou a subir, e eu lembro que eu vendi 20 mil. Então, eu ganhei R$10 mil, ou seja, 100% de lucro. Com uma ação, seria difícil você conseguir 100% em 4 meses, né? Muito difícil. E aí, eu peguei os 10 mil e comprei, a gente ia viajar com a minha família, eu comprei a entrada dos parques da Disney para os meus filhos. Falei, papai comprou isso aqui com o dinheiro que ele ganhou com Bitcoin. Para ver se eu já deixava na mente deles alguma coisa em relação ao investimento. Então, a minha experiência com cripto é uma experiência boa. Comprar para longo prazo, eu acho que sempre é bom, um mercado muito bom e eu adoro fazer. Pô, mas falar em longo prazo, cara, quem comprou há um ano e meio atrás, tudo bem que não é um longo prazo, mas está sofrendo bastante, né? E você consegue enxergar, a gente teve um movimento aí, um fator que aconteceu na semana passada, daquela corretora FTX, que acabou diluindo outras criptomoedas. Há um prazo para isso terminar, ou para esse movimento, essa bolha FTX estancar o mercado, ou você ainda enxerga ainda que há um novo piso a se fazer aí nesse movimento de baixa?
A gente sabe que o mercado ele é muito mais emoção do que razão. Nesse caso de FTX, tudo bem, né? Mas assim, o que eu vejo é o investidor entrando, seja em cripto, seja em fundo imobiliário, em qualquer coisa, bolsa, e né, começa a perder um pouco, desvalorizar o que ele entrou, ele já fica nervoso, já quer sair, já fala mal, fala que não dá para ganhar dinheiro com aquilo, fala que aquilo não serve. E assim, você tem que tirar uma parte do seu dinheiro que você não vai precisar no curto prazo, né? É óbvio, nem no médio prazo. Então bota o dinheiro lá. Comprou 1 ano e meio atrás, caiu, cara, comprou mal. Não é para comprar tudo de uma vez. Espera oportunidade para poder cair. É o que eu faço, como eu já falei. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Você não ficar nervoso e não fazer o que você não possa fazer. As pessoas querem ganhar dinheiro rápido. Você sabe que não é assim que funciona. Então, o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto, em relação a prazo, as pessoas não têm como dar prazo. Mas qualquer notícia boa, assim como o mercado lá fora esperando a inflação cair para começar a subir, né? Qualquer notícia boa, eu acredito que o mercado de cripto, na minha opinião, ele tá barato, né? Comparando com os últimos tempos. Pode chegar a $10 mil o Bitcoin. Se chegar, eu aumento a mão, compro mais para mim, que eu acho que vai ser um preço bom. Se cair mais, eu compro mais, porque a expectativa sempre aconteceu isso, né? Desde que as criptos foram lançadas, e espero que continue acontecendo. O mercado vai lá para cima e seja um bom investimento. Cohen, agradecer demais a sua participação aí hoje, trazendo essa sua visão e experiência, compartilhando com quem está nos assistindo aqui no canal da BMC. Obrigado pela participação, viu? Valeu, obrigado, BMC, obrigado, Marco, tamo junto. Abraço. Bom, vamos encerrando o programa por hoje e agora não, né? Amanhã a gente volta com muito mais pré-market aqui no canal da BMC. Vamos aguardar a tão esperada fala do Lula a 12h15. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.